Então, queridos, vamos continuar a falar. Vamos fazer o reforço, né, dos outros órgãos dos sentidos, dos outros sentidos que ainda não falamos. Na primeira aula nós falamos sobre a visão, né? Agora vamos falar dos outros. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Nosso livro. Você aí vai seguir da página 157 a 161. Eu sei que você já está com o livrinho aberto, não tá? Fala aí. Então, nós falamos em audição e equilíbrio. Nós vimos, né, que os ouvidos, o nome popularmente da orelha, não é? Os órgãos popularmente conhecidos como ouvidos nos permitem muito mais do que ouvir sons. Eles também são os órgãos do equilíbrio e fornecem ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Os cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão nome aos órgãos recomendam que se use o termo orelha em vez de ouvido. E a orelha é dividida em três regiões, né? A orelha externa, orelha média e orelha interna. Gente, nós vimos, né, toda a estrutura da orelha, né, nessas três regiões, por onde o som adentra, não é? E até onde chegam os nervos, levam os impulsos nervosos até o nosso cérebro, que é o ponto final, né? Onde temos a sensação da audição. Aí nós vimos cada uma das estruturas que formam a orelha externa, a orelha interna, a orelha média. Vimos cada um deles aí. Vimos também, olha aqui, falamos sobre os canais, né, os semicirculares, o vestíbulo e labirinto. Um pouco abaixo aí da mesma página, nós temos um texto complementar que fala sobre a poluição sonora e problemas da audição. Vamos fazer uma leitura desse texto? Olha só. Os efeitos da poluição sonora dependem da intensidade do som, do tempo de exposição e da sensibilidade da pessoa, e podem variar de zumbidos e perda passageira da audição até a redução ou perda irreversível da audição. Mas a poluição sonora não afeta apenas a audição. Ela também gera estresse e problemas relacionados com essa situação. A intensidade do som pode ser medida por meio da unidade decibel, que é representado pelas letras aí, o D e o B. Em tom normal, a voz humana produz um som da ordem de 60 decibéis. Uma buzina muito alta, uma britadeira ou um ônibus pode produzir um barulho de 100 decibéis. Quanto maior a intensidade sonora, menor o tempo necessário para que a exposição cause alguma perda de audição. Por isso, o limite de tolerância a ruídos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho para ambientes industriais é de 85 decibéis durante 8 horas diárias. Para intensidades maiores, o tempo de exposição deve ser progressivamente reduzido. Há leis que limitam o número de horas que determinados profissionais podem trabalhar por dia em função da intensidade sonora a que ficam expostos. Para minimizar o problema, é preciso adotar medidas de planejamento urbano para desviar o trânsito pesado de zonas residenciais, hospitais e áreas de lazer. Conservar e ampliar áreas verdes, né, que funcionam como barreiras contra os ruídos. Promover campanhas educativas para evitar o uso excessivo da buzina. Por lei, na área urbana, a buzina só pode ser usada em toques breves para evitar acidentes. Fora dessa área, pode ser usada em ultrapassagens. Outras ações: fiscalizar os bares e outras casas noturnas para que respeitem os limites sonoros estabelecidos por lei. Esse é um problema muito sério, não é, gente? Pessoas que ligam o som com um volume bem alto e acabam incomodando a vizinhança. Quantas vezes nós já ouvimos falar de brigas que aconteceram porque alguém foi lá pedir para o indivíduo baixar o volume e a briga começa por aí, não é? Às vezes até a gente liga para a polícia nem atende ou então não faz nada, não vai tentar resolver o problema. Construir aeroportos longe de locais populosos
criar leis para obrigar pessoas que trabalham em lugares muito barulhentos a usar tampões nas orelhas e fiscalizar o cumprimento dessa ação, além de limitar o tempo de exposição do trabalhador em função do número de decibéis do ambiente, pois quanto maior o número de decibéis, menor é o tempo de exposição tolerável. Finalmente, é preciso evitar os locais muito barulhentos, assim como ouvir música com um som muito alto. O hábito de ouvir música alto com fones de ouvido pode causar sérios problemas na audição. Então, olha aí. Nós também falamos dos outros sentidos, o olfato, a gustação e o tato. E nós vimos, né, que a interação do nosso organismo com o meio ambiente também ocorre por meio de odores, gostos e tato. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo olfato, que é o cheiro, não é? É sentir o cheiro. Nós vimos aí as estruturas do nosso nariz, né? A cavidade nasal, olha aí os receptores olfatórios, por onde é conduzido, né, os cheiros aí até o nervo olfatório, olha aí, certo? Que é por onde chega a célula, as mensagens aos cérebros. Vejam, observem direitinho. O olfato humano não é tão desenvolvido quanto o da maioria dos mamíferos, né? Então, nós temos cerca de 40 milhões de receptores que nos possibilitam perceber cerca de 10 mil odores diferentes. Já alguns cães, como o pastor alemão, têm cerca de 2 bilhões de receptores. Então, veja que ele tem o sentido bem aguçado. Gente, por esse textinho aqui para vocês, a leitura complementar. Os sentidos, olfato e paladar. Aquilo que comumente chamamos de paladar de comida ou bebida é realmente um fenômeno multissensorial. Enquanto o sentido de paladar nos fornece informações básicas sobre doce, ácido, amargo e assim por diante, muitas das experiências da comida, né, porque um mirtilo tem um gosto diferente de uma framboesa, por exemplo, dependem do sentido do olfato. Quando mastigamos a comida ou saboreamos um vinho, os químicos são vaporizados nas vias aéreas, que ligam a boca com a parte traseira do nariz, estimulando receptores olfativos e permitindo a percepção das nuances dos sabores. Vamos lá, continuando. A gustação. Olha aí a estrutura da língua. Olha, gente, é célula sensível a substâncias dissolvidas no alimento. Olha aí os nervos. Já sabe, né? Por onde é que vai esses nervos? Vai levar essa informação para onde? Para o nosso cérebro. Vamos lá. O quinto gosto. Embora geralmente se fale em 4 gostos básicos, né? Quais são os 4 gostos básicos? Salgado, doce, azedo ou amargo. Esses são os 4 gostos básicos. Muitos cientistas afirmam que há um quinto gosto, o umami. Trata-se de uma palavra japonesa que vem dos ideogramas umai, que é gostoso, e mi, que é sabor. Ele pode ser percebido em alimentos temperados com glutamato monossódico, derivado de um aminoácido, que é o ácido glutâmico. Mas algumas pessoas podem ser alérgicas a esse tempero. O ácido glutâmico também está naturalmente presente com outros aminoácidos nos alimentos ricos em proteínas, como a carne e o peixe. Por isso, esse gosto também pode ser percebido em menor grau nesses alimentos. Vamos lá. A origem do conceito de umami, o sabor que torna uma comida deliciosa. Isso aqui vai ser o mesmo, praticamente, né? A mesma coisa que eu já li para vocês. Vocês já vão saber. Eu não vou ler de novo. Agora vamos falar sobre o tato, né? Nós vimos aí a estrutura da pele, epiderme, a derme que vem abaixo, né? Olha aí. Pelos, glândula sebácea, os receptores, né, do toque, nesse caso, os vasos sanguíneos.
Os receptores que acusam a dor são terminações de células nervosas que estão espalhadas em vários tecidos do corpo. Vamos lá. Agora nós vamos para a atividade, não é? Já está acabando aí. Questão 12 a 14, da página 164. Vamos lá. Essas outras vocês já fizeram, né? 12 a 14. Vamos responder a número 12, tá bom? Vamos lá. No caderno, indique a afirmativa incorreta. Então, só existe uma incorreta aí, não é? Apenas uma. A. O martelo, a bigorna e o estribo localizam-se na orelha interna. B. Além de captar ondas sonoras, a orelha atua no equilíbrio do corpo. C. A cóclea atua na audição. E D. Os canais semicirculares atuam no equilíbrio. E aí, qual delas você acha que é incorreta? Qual das 4 opções aí é a incorreta? Muito bem, gente. Olha, para quem marcou a letra A, marcou certa, né? Ele diz que o martelo, a bigorna e o estribo localizam-se na orelha interna. E não é na orelha interna, é na orelha média, certo? Então, marca o X aí na letra A, que é a afirmativa incorreta. Gente, as outras questões vocês vão responder, né? Como vocês já sabem, já estamos acostumados, né, com a ideia. Vocês vão responder e tirar dúvida com o seu professor da turma, tá bom? E hoje nossa aula, né, tá terminando por aqui. Nosso encontro dessa semana. Vocês farão provas, né, na próxima semana, nas semanas seguintes. Vocês farão provas e eu tô aqui torcendo para que vocês se deem muito bem, tá bom? Não deixe de tirar as dúvidas, não deixe de participar, de fazer as revisões, né, que o professor vai fazer lá na sala. Então, participem ativamente, que é para conseguirem fazer uma boa prova, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.